Olá a todos. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa disciplina de sistemas operacionais e a gente vai tratar sobre kernel, interrupções e exceções. Como a gente já viu, né, um sistema operacional que é responsável por gerenciar recursos de hardware, para ele garantir que esses hardwares funcionem bem, para que essa integridade dessa gerência seja mantida, é extremamente importante que os softwares ou os programas ou os processos não consigam acessar o hardware de maneira direta. Esses programas eles têm que solicitar esse acesso ao sistema operacional e o sistema operacional vai analisar se é permitido ou não esse acesso desse software ao hardware. E já que a gente está falando do sistema operacional e a gente sabe que ele não é um software único executando sobre o hardware, ele tem um componente muito importante, que é um componente base para o funcionamento dele como um todo, que é o kernel. Então, o kernel é um local lá no sistema operacional que onde está a maior parte dos mecanismos de base do sistema operacional, onde controla praticamente tudo do sistema operacional. Por exemplo, a criar e eliminar os processos. Quando eu quero iniciar um software, iniciar um programa, a criação e eliminação desse programa ou desse processo é a responsabilidade de ser executado no kernel. A sincronização e a comunicação entre esses processos. O escalonamento e o controle desse processo, ou seja, a ordem de execução de cada um, é acontecida também no kernel. A gerência da memória também é feita no kernel. A gerência dos sistemas de arquivo. O controle das operações de entrada e saída, a segurança do sistema também é feita no kernel e tratamento de interrupções também é feita no kernel. Então, falando do kernel, é importante a gente ter dois conceitos bem consolidados, que é a questão do modo núcleo e a questão do modo usuário. O modo núcleo controla processos de todos os usuários, ou seja, é um local mais seguro para eu poder ter um gerenciamento e um controle maior sobre os processos que estão sendo executados. Se ele é mais seguro, eu preciso que ele seja isolado, né? Que ele seja independente, que haja uma restrição para poder acessar esse modo. Então, o modo núcleo, por isso a gente fala do confinamento do núcleo, porque é lá que existe esse isolamento para poder ter um maior controle dos processos que são executados. Então, o modo núcleo, não há restrição na execução de um processo. Por exemplo, um sistema operacional ele opera no modo núcleo porque não há necessidade de restrição de execução do sistema operacional. Já o modo usuário, há restrição de execução no modo usuário. Por exemplo, deu o exemplo ali do software Word. Quando eu executo o Word, ele não precisa necessariamente ir para o modo núcleo, porque é um software mais, vamos dizer assim, básico para ser executado. Só que se eu precisar que um software faça determinada coisa e ele precise sair do modo usuário para o modo núcleo, só duas formas permitem a troca de estado, ou seja, de modo usuário para modo núcleo, por exemplo, que são as interrupções e as exceções. O que são as exceções, então? As exceções são provocadas por um evento não esperado, e elas são divididas em duas categorias. Assíncronas, ou traps, são relacionadas a um programa em execução. Por exemplo, uma divisão por zero. Quando acontece uma divisão por zero, acontece uma exceção síncrona, certo? Já a exceção assíncrona, que também é chamada de interrupção, elas são totalmente independentes do programa que está sendo executado. Por exemplo, deu uma falha de energia, uma falha no disco, isso gera a interrupção, ou a exceção assíncrona. E como que a gente trata essas interrupções? Tem duas formas de tratar as interrupções. O tratamento automático e o tratamento gerenciado. O tratamento automático inibe as interrupções depois de uma delas ter sido aceita, ou seja,
Se eu já vou tratar uma interrupção, nenhuma outra pode ser tratada enquanto essa primeira não for terminada. O tratamento dessa primeira não tiver sido terminado. Já o tratamento de interrupção gerenciado, cada interrupção possui um bit de controle que permite inibi-la ou desinibi-la. Então, tem um bit de controle que vai permitir que aquela interrupção vai ser tratada ou não. Okay? Então, tem esses dois modelos de tratamento de interrupção. Então, frisando aqui agora a questão dos tratamentos de interrupção. O automático visa evitar que durante o tratamento de uma interrupção apareça outra que provoque nova mudança de contexto, impedindo que o tratamento do evento anterior seja rapidamente realizado. Ou seja, lá quando eu falei no outro slide, o tratamento automático, ele evita que, se eu estou tratando uma interrupção, outra venha solicitar tratamento. Então ela tem que esperar o tratamento da primeira interrupção acontecer para eu tratar a segunda. Para quê? Evitar problemas de sincronização, certo? Já o gerenciado pressupõe um conjunto de máscaras associadas a várias exceções ou grupos de exceções, de forma a permitir apenas a aceitação de interrupções do subconjunto de eventos prioritários. Ou seja, aquele bit de controle lá me permite informar que essa interrupção pode ser tratada porque ela tem prioridade. Essa outra interrupção ela não vai ser tratada porque ela não tem prioridade sobre a que está sendo tratada, certo? Então, por exemplo, uma falha de disco tem prioridade sobre uma falha no teclado. Se eu estiver tratando uma falha no teclado, eu posso ir lá e tirar ela do tratamento para tratar uma falha no disco que é mais prioritária. Então, para finalizar, é bem simples. Então, se eu tenho um programa que está em execução, lá, e aí acontece a interrupção em um dado momento, o que acontece a partir desse momento? São salvos registradores, identifica a origem da interrupção, qual foi a origem dela e como é tratada ela, obtém o endereço do tratamento dela, executa a rotina de interrupção, que é para tratar esse problema que aconteceu lá atrás. Depois de terminada essa rotina de interrupção, restaura os registradores. Terminado a restauração dos registradores, retoma a execução do programa. Ok? Então, de forma simples aqui, a gente explicou, dando um resumo, né, do que a gente já tinha visto, o que é o tratamento de interrupções, o que é o kernel, o que é a exceção, a interrupção e o tratamento de interrupção. Ok, então, até mais. Um abraço a todos.